Olá, muito boa tarde. A coragem e a ousadia pastoral do antigo bispo de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto, é a razão de ser do livro O Visionário de Nampula, da autoria do padre José Luzia, que está hoje entre nós para nos falar de uma forma de ser igreja feita de coerência de vida e de fidelidade ao Evangelho. Muito boa tarde, padre José Luzia. Obrigado por estar no programa Eclésia. Particularmente por vir falar de uma pessoa muito especial, o antigo bispo de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto. Visionário, chama-lhe visionário. Porquê? A ousadia deste homem, a coragem de enfrentar-se numa situação difícil. Podemos dizer que este foi um homem que esteve na transição, não é? Do período colonial para depois a independência e também as complicações que aí surgiram. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs de Portugal. Esta circunstância de ser chamado aqui pela segunda vez à televisão, exatamente porque já na primeira vez foi por causa da guerra colonial, no programa do Joaquim Furtado, e por isso agora de vez em quando as pessoas me dizem que me viram na televisão. Voltar à televisão para falar do bispo Manuel Vieira Pinto é para mim uma alegria. E fundamentalmente por isso, porque eu cheguei a Nampula miúdo de 22 anos e acabei por ser trabalhado pela espontaneidade do contacto cotidiano com o bispo Manuel. E, portanto, de facto, aquilo que, entretanto, me foi pedido, eu estive aqui em Portugal de 2002 a 2011, que produzia, na sequência disso, o primeiro livro, Uma Igreja de Todos e de Alguém, e as pessoas continuaram a pressionar-me, sobretudo em Moçambique e não só, que era necessário registar a experiência da Igreja de Nampula. Obviamente, a experiência da Igreja de Nampula foi diferente do que é habitual, porque teve um profeta chamado Manuel Vieira Pinto. E profeta, eu chamo-lhe o visionário porque me parece, assim, uma palavra mais interpelativa e compreensível para o mundo todo, mesmo para fora do ambiente eclesial. De facto, como diz um famosíssimo, importantíssimo, aproveito para fazer a publicidade dele, o padre José Sousa, dos Jesuítas, que há 2 anos acabou de publicar as suas memórias de missionário de 64 a 2004, e que diz ele, sem Vieira Pinto, não teria acontecido o que aconteceu na Igreja de Moçambique, e como diz o atual bispo do Grue, o espanhol Francisco Lerma, o meu primeiro livro, Uma Igreja de Todos e de Alguém, não teria existido sem Vieira Pinto. Vieira Pinto foi o nosso mestre espontâneo. Ele intuiu desde logo o espírito do Concílio Vaticano II, porque naquela altura era a novidade na Igreja, o que se debatia em Roma, os documentos de novidade que saíam. Dom Manuel Vieira Pinto consegue concretizar todo este espírito de uma forma muito prática na sua ação pastoral. Desde logo, como ele depois diria mais tarde, já depois da independência, desde que chegou a Nampula, tratou de pôr a diocese ao ritmo do concílio. Aliás, aproveitaremos para dizer aos cristãos de Portugal que já não conheceram Vieira Pinto, que ele, como diretor do Movimento por um Mundo Melhor, foi de facto ele aquela pessoa que em Portugal desencadeou todo um trabalho de renovação da Igreja de Portugal. Arrastou multidões para o Palácio do Cristal no Porto, para o Pavilhão dos Desportos em Lisboa. Aliás, foi aí onde foi o meu segundo contacto com Vieira Pinto. Mas, de facto, Vieira Pinto acabou por ser incómodo em Portugal. E por ser incómodo em Portugal, como digo no livro O Visionário de Nampula, quando o Papa o quis fazer bispo, aliás, como quis fazer bispo na mesmíssima altura, primeiro trimestre de 67, o que viria a ser o cardeal António Ribeiro, que iria para a Beira, o Comitê Governamental de Aprovação de Bispos chumbou o António Ribeiro para a Beira, e por isso ele foi para Auxiliar de Braga, de onde saiu o Auxiliar de Braga
infelizmente para Bispo da Beira com uma má experiência. E o Vieira Pinto parece que se dizia nos corredores, deixá-lo ir para os pretos, que os pretos não vão entendê-lo. Pelos vistos entenderam, e Vieira Pinto chega a Nampula e praticamente é a partir de Nampula que ele irradia. E por isso o título tem Manuel Vieira Pinto, o visionário de Nampula. É um livro que é editado pelas edições Paulinas, estamos a falar deste O Visionário de Nampula, de Manuel Vieira Pinto. O que é que o distingue quando ele chega àquele território? À sua nova seara de missão, quais são as características que ele assume no contacto com aquela realidade, que também é nova para ele? Exiba bem essa capa que está aí, porque essa capa não está aí por acaso. Não é esta criança, porque como se vê aqui na capa, o arcebispo já está velhinho. Mas quando chegou ao aeroporto de Nampula, como repórter aí dentro, ele que é recebido solenemente pelas entidades civis, militares e religiosas ao fundo das escadas do avião, em Nampula, vislumbra lá atrás o seu povo local negro e parte para lá. Pega numa criança que eu vim identificar só agora este ano, a tal criança que me diz, essa não sou eu é que era a que estava nas mãos do bispo quando ele chegou. Conhecia só este ano, em Nampula. E, portanto, como digo no livro O Visionário, ao pegar numa criança que levanta em direção ao sol, gesto que lhe valeu a exaltação dos negros e a murmuração dos brancos que tinham ficado ao pé do avião, infelizmente incluindo, não vou dizer quem era, o infelizmente. Foi um gesto que imediatamente o conotou. Que o conotou e que no fundo traçou todo o seu itinerário até a independência do país. Uma ação incómoda em período de colonial, estamos ainda muito antes da independência, e ali foi nitidamente uma voz incómoda. Mas depois da independência, ele também não calou a sua voz, porque houve a problemática da guerra também. E na problemática da guerra, Vieira Pinto mantinha um encontro pelo menos anual com o presidente Samora. E um dia o presidente Samora o interpela e diz, mas você que é bispo, quando vem falar comigo, fala-me sempre só da defesa do povo, nunca me fala da defesa de Deus. E a resposta do bispo é muito simples. Senhor Presidente, fraco Deus seria aquele que precisasse da minha defesa. Deus não precisa de ser defendido, o povo sim precisa. E por isso, isto mostra como foi essa acutilância e essa determinação, essa transparência. E Samora tinha imensa consideração pelo Bispo Manuel, que foi, aliás, o único bispo convidado para a noite da proclamação da independência no estádio da Machada. E esta confiança do encontro anual manteve-se. E por isso o Vieira Pinto pode ir a uma das coisas mais escabrosas do regime inicial da independência da Frelimo, que foram os chamados campos de reeducação, e ver o sofrimento e a falta de respeito que havia naqueles campos. E relatou-os pessoalmente e por cartas que estão todas escritas, e algumas aqui em excertos aqui publicadas, ao presidente Samora. O último encontro tive eu que o acompanhar. 9 de maio de 84. Havia 2 anos que o bispo não conseguia romper a resistência que se tinha montado à volta do presidente. E descemos para uma viagem que estava previsto o encontro com ele, chegando ao Maputo, impossibilidade da agenda. Mas também, como Deus escreve direito por linhas tortas, e há muitas mulheres de Pilatos no regime, e o chefe de protocolo do presidente da República naquela altura era um senhor católico assumido que estabelece contacto com quem nós falávamos com muita cordialidade. E enquanto o secretário do presidente particular bloqueava, ele, no dia em que eu e o bispo Manuel devíamos embarcar no aeroporto a caminho de Lisboa, ali sobre a hora do almoço, telefona, Zé, o bispo é recebido às 15, ou assim, qualquer coisa assim. Eu digo, Cangela, mas
nós estamos de viagem para Lisboa, não importa, traz os bilhetes, traz as malas, eu trato do check-in, e assim fizemos. E nesse encontro, o caráter profético para lá de tudo aquilo que se possa imaginar, certamente a maior acutilância foi dizer: Senhor Presidente, e o pedido que eu trago do povo é que terá que ter internamente a mesma coragem e ousadia que teve com o Acordo de Nicomate. O Acordo de Nicomate foi com a África do Sul, no mês de março de 84, creio eu. Se não estou errado, penso que não. Então o que é? Diálogo com a resistência. Não me peça isso, falar com pedidos. Peço porque este é o pedido que o povo me pede que lhe faça. Foi o máximo, creio eu, de ousadia. Ele foi fundamental, desde logo, para a estruturação da própria Igreja em Moçambique. Deu-lhe uma configuração muito própria, de grande acolhimento, de grande abertura, de proximidade entre bispo e os fiéis. Eu não resisto àquela seleçãozinha que tenho dado conta que é muito importante e aproveito para mandar para este Portugal inteiro, porque tenho uma afinidade com a figura do Papa Francisco. Estamos numa hora de viragem, disse ele na sua diocese ao Conselho de Presbíteros em 27, 29 de dezembro de 71, 3 anos antes do 25 de abril. 71. Estamos numa hora de viragem. A viragem política, bom, toda a gente a conhece, nem preciso de falar dela, mas a homilia do dia 1 de janeiro de 74 valeu-lhe a prisão em Nampula em quarta-feira santa, dia 11, e a expulsão de Moçambique, Lourenço Marques, no próprio domingo de Páscoa. Mas a passagem, portanto, do ponto de vista da viragem, a hora da viragem política, toda a gente a conhece. Mas eu acho que hoje é muito importante para a Igreja de Portugal, as igrejas da Europa, darem conta, diria, do profetismo, para não dizer a visionarice, que alimentava este bispo. E veja, estamos numa hora de passagem de uma igreja ainda bastante clerical. Quem diria que 40 e tal anos, 50 anos depois, seria o Papa Francisco, o bispo de Roma, a vir criticar o clericalismo que impera na Igreja Católica? Passagem para uma igreja mais povo de Deus, mais adulta na voz e nos gestos, onde cada membro, padre, religioso, religiosa, leiga, tenha consciência da sua dignidade, tenha consciência da sua vocação e, sublinho normalmente, da sua corresponsabilidade. Quando estou a publicitar isto agora nas igrejas, pergunto à Assembleia: quem de vocês que está aqui sentado nesta igreja é que sabe dos problemas desta vossa paróquia? Os problemas dos pobres, os problemas da catequese, os problemas dos doentes. Quem de vocês? Bem, e vou mais à frente. Onde todos sintam, vejam as palavras magníficas deste homem, em 1971, sentir, que todos sintam que são de pleno direito povo de Deus e por isso tenham, efetivamente, voz para concordar, para discordar, para aconselhar, para construir a comunidade cristã, para anunciar o Evangelho. Mas todos, não só os padres, e deixemos para trás, e este é o sublinhado final muito importante, deixemos para trás definitivamente essas cristandades, entre aspas, em que falar é com os padres e ouvir com os seus cristãos. Uma igreja inclusiva é onde todos têm o seu lugar e, principalmente, assumam a responsabilidade da missão que aí desempenham. Dom Manuel Vieira Pinto, em Moçambique também, foi alguém que enfrentou dificuldades conhecidas desde a expulsão, tentativas de silenciamento. O que é que movia, no fundo, este homem a resistir tanto? Há ataques sucessivos que vinham de diversos lados, mas ele sempre guiado por um rumo que para ele era muito claro e muito definido. Como digo no livro, eu tive a sorte de partilhar com Vieira Pinto o cotidiano. E a nossa oração na casa do bispo estava programada. E não era quando calhava.
todos os dias tínhamos pelo menos um ato da liturgia em comum, antes do almoço. Normalmente, todas as semanas, para lá das nossas atividades pastorais por fora de casa, todas as semanas tínhamos reunião da equipa que estava à volta do bispo, desde a irmã Paulina, o padre Agostinho, que era o vigário-geral, o padre Sousa, que Deus tem já, que era o secretário da diocese, eu, miúdo, e o Zé Alberto, miúdos, que acabaríamos, nesta altura já éramos ordenados diáconos nas vésperas da expulsão, e era passada a pente fino a nossa vida de família ali em casa. Portanto, a seguir à independência, como digo no livro, houve gente ignorante, como aconteceu ao querido bispo Manuel Martins, que ontem sepultámos lá no Porto, gente que também se atreveu a dizer que o Vieira Pinto era filocomunista. É interessante que o Papa Francisco diz que foi uma mulher comunista que o ensinou a ler a política, não é? Naquela entrevista que está a ser agora divulgada. Eu também não fugi a esse crivo de ser catalogado de comunista. E de uma maneira muito simples, como diz apenas pela opção preferencial pelos mais frágeis. E a atenção permanente que o anúncio do Evangelho não pode, senão ser, nesse aspecto, radical. É uma questão de coerência, de É fidelidade. uma questão de coerência, de fidelidade ao Evangelho. É pena que o mundo, no seu conjunto, se tenha esquecido que ninguém tem o direito de explorar ninguém. E, portanto, Vieira Pinto, o seu alimento era, de facto, uma coerência de fé, de postura. Por isso, quando o governo de Portugal disse deixá-lo ir que os pretos não o entendem, bem, enganaram-se redondamente, porque as muitas fotografias que poderíamos exibir da postura, um homem que nunca chegou a fazer uma homilia em Macua e que era tão carinhosamente acolhido e que descia a acocorar-se na esteira, como as fotografias que exibimos aqui, é porque, de facto, ele conseguia falar, além de ser exímio escritor, era um exímio cultor da língua portuguesa popular, encarnada no meio Macua. E, portanto, ele falava português, mas não precisava muito de tradutores para ser acolhido, porque ele sabia falar um português terra a terra. Vale a pena também sublinhar aqui o livro A Igreja das Palhotas, que amanhã, dia 3, será lançado, anunciado no Centro de Reflexão Cristã, e lá está, é mais um dos seus contributos para apresentar uma forma de ser igreja muito na linha ministerial dos serviços partilhados por todos. Quando foi na hora da independência, como sabemos, a Frelimo optou por uma política de inspiração marxista-leninista, chamemos-lhe o que quiser, que era de obstaculização às religiões. E a Igreja Católica foi vergastada seriamente nos primeiros anos como aliada do colonialismo, o problema do acordo missionário, o estatuto missionário, toda essa ambiguidade e ataques. Está tudo bem documentado, quem quiser ir ver nos documentos do Vieira Pinto sobre o sentido, a fatura que nós tínhamos a certeza que íamos ter que pagar pela falta de visão atempada da parte da Igreja portuguesa, na vertente moçambicana, atempadamente. E, portanto, tivemos a expulsão dos padres brancos em 71, temos prisões e expulsões de padres de Burgos, do padre Célio da Consolata, e, finalmente, culmina na expulsão do bispo por um simples acusado, como se diz, famigerado traidor à pátria. Quer dizer, logo a seguir ao 25 de Abril, será convidado por Spínola para membro do Conselho de Estado. E todas essas condicionantes levaram a gerarem também leigos mais responsáveis dentro das comunidades. Felizmente, isso é que eu digo. Quer dizer, essa atitude da Frelimo, nós dizemos, dentro, a Frelimo, como eu disse ao primeiro embaixador de Moçambique aqui em Portugal, a senhora Armando Panguene, já nos tratávamos por tu, porque foi o primeiro governador negro de Nampula na fase de transição, o único governador negro na fase de transição. E eu lhe disse, olha, Panguene, vai-vos sair o tiro pela culatra. Vocês mantêm as igrejas abertas nas cidades para inglês ver. E estáis a obstaculizar e a quase perseguir em Malema, ver o que está a acontecer no campo.
Mas é lá no campo, que o pé descalço e o calção roto vai gerar a nova Igreja de Moçambique. E, de facto, quando se pensava que a Igreja de Moçambique ia ser sufocada, e isso era uma convicção muito cá no exterior, quando nós vínhamos para a viagem ao exterior, muitas vezes, tanto que esta Igreja das Palhotas é uma reedição do que o Centro de Reflexão Cristã publicou sobre a animação do Frei Bento em 1989. Tem agora aqui, claro, um pouco mais, a reedição. Mas, no fundo, o que aconteceu? Vieira Pinto logo chegou em 69 para uma questão de localização da igreja. Tomou conta bem a sério a questão das vocações nos seminários, mas não se ficou aí a pensar que os padres negros é que viriam ser. Criou o Centro Catequético do Anchilo, a 20 km de Nampula. Portanto, a formação cristã. A formação de animadores, de catequistas a tempo pleno. Animadores, não padres. Foi a minha grande escola, porque eu também tinha acabado de sair daqui, em 72. Os missionários da iniciação, vamos aí e convivemos ali durante 2-3 meses com os animadores que vinham de todo o norte de Moçambique. E, portanto, na hora da obstaculização da independência, foi uma graça de Deus. Muitos padres saíram, então ficou imenso território livre. Depois, ainda por cima, a Fralima achava que devíamos, para cada deslocação nossa, incluindo do Bispo, ter uma guia de marcha. De vez em quando recusavam. Mas, já, entretanto, no terreno já estava disseminada uma consciência também do ser cristão em que as pessoas assumiram a sua responsabilidade como igreja. É na carência de padres. Claro. Eu gostaria de sublinhar isto, porque a Igreja de Portugal estimula, está com pois. carência de padres e os padres andam aqui a ser turbopadres, a correr de uma missa para outra. E, portanto, isto não vai salvar a Igreja de Portugal. A salvação da nossa igreja. Os leigos têm que assumir papel e voz também. Eu fico 4 meses fora da minha paróquia e tenho a certeza que a vida continua. Claro. Padre José Luzia, muito obrigado por ter vindo aqui partilhar esta experiência de vida e de ser igreja e a referência para estes 2 livros e a Igreja das Palhotas, que amanhã também é apresentada no Centro de Reflexão Cristã. Muito obrigado. A Igreja em Moçambique, os protagonistas da ação pastoral e a determinação de não separar o Evangelho da promoção da dignidade humana. A terminar, recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.